Fala aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos de day trade um pouco mais cedo nesta segunda-feira, porque a parte da tarde eu quero pegar para criar as aulas da plataforma de loss virtual, tá? Eu tô aqui com ela aberta, eu vou liberar, eu acho que já semana que vem, tá? Na segunda-feira. Por enquanto, apenas alunos do Trader Consistente estão utilizando ela. E na parte de treinamentos, eu vou manter o curso grátis da Derive.com, que eu acho importante, mesmo que você queira apenas operar com robôs, é legal você ter acesso a um curso que eu explico todas as ferramentas da Derive, né? Tem também aqui como depositar e sacar via Pix. Essa aula da plataforma aqui, ó, é da minha plataforma grátis. Eu vou substituir pela plataforma atual, tá? Fazer uma aula aqui, explicar certinho o que é martingale, que aqui vai ter muita gente iniciante, né? Que vai conhecer o trabalho que eu faço a partir dessa plataforma. Então é legal explicar bem do início como funciona certinho, porque a grande maioria da galera que vai aderir a essa plataforma aqui já sabe o funcionamento, já tem o costume da minha plataforma objetiva. Então aqui vai ser uma pegada realmente para quem estiver iniciando, para saber trilhar o caminho certinho, tá bom? E aqui a parte da planilha de gerenciamento, praticamente eu mantenho a mesma aula, porque será a mesma planilha disponibilizada que eu libero nesse vídeo, beleza? Então aqui eu vou focar na parte da tarde, para que a gente consiga aí operar todo mundo junto quando eu começar as lives, tá? Que eu vou fazer lives tanto no Trader Consistente quanto também aqui no meu canal do YouTube, beleza? Então aqui, ó, alguns robozinhos aí que eu já liberei, né? Os 81 robôs que estão lá na Trader Bots Club, eu também libero aqui. O último foi o Oppenheimer, ele já tá aqui para ser utilizado. Então aí vocês podem, pelo menos os alunos que estão utilizando, já tem todos os robôs à disposição, beleza? Então vamos voltar aqui para a parte do Day Trade manual. O que eu vou fazer aqui, gente? Alavancar a minha banca de alunos. Eu fiz aqui 2 Day Trades bem interessantes no dia 1º de setembro e no dia 6, onde eu peguei um valor interessante para a minha banca, né? Hoje é dia 11 e eu estou com 2,15% de média diária, sendo que ainda falta eu colocar os resultados do método ABR, que eu vou fechar, e vai entrar nesses espaços em branco aqui. Então eu vou pegar aqui esse momento, também para dar uma boa alavancada, porque mês passado eu fui um pouco capenga, né? Mas aqui eu vou fazer uma alavancagem de pelo menos uns $20. A minha banca nesse momento está com 346. Se eu pegar aqui $30 já são 10%. Estou pegando esse mês aqui para dar uma forçada. Então, dependendo da oportunidade que aparecer para mim, eu faço uma entrada com um valor alto, tá? Por exemplo, aqui, gente, uma LTB pode estar se formando. Minha primeira entrada, como eu aviso a vocês, ela costuma ser mais imprudente, né? Eu forço um pouquinho nela. Se continuar essa queda, que já era para eu ter entrado antes, né? Colocar minutos aqui. Vamos colocar aqui a minha linha diagonal. E vou dar 2 minutinhos para o mercado entrando com $20. Ele já desceu pra caramba, né? Era para pegar mais ou menos aqui, tá, gente? Onde eu tracei, onde está o topo desse pavio aqui, tá? Vamos ver aí onde ele vai. Para onde vai esse ativo. Qualquer coisa eu faço um martingale sem acabar essa minha entrada, esse meu contrato, porque era para eu ter pego realmente mais acima. Se eu colocar aqui, vai, 40, só para eu ficar preparado, que eu peguei muito embaixo essa entrada. Tá ali o ativo, ó. Eu vou entrar com 40 aqui também, tá? Entrando com 20 no meu primeiro contrato, já coloquei 40, mantendo os mesmos 2 minutos, tá? Eu tô time frame de 1 minuto, tô dando tempo para o mercado poder se readaptar a essa queda. Bateu aí a minha linha média também. Minha primeira entrada já tá perdida. Minha primeira entrada também não tá não, hein? Tem 1 minutinho ainda. O mercado continua subindo. Deixa eu pegar o macro dessa movimentação aqui, ó.
eu ainda vou forçar essa entrada, hein, gente? Vou colocar 4 minutinhos agora, porque eu tenho que recuperar, tá? Eu tenho que recuperar essa minha entrada. Colocando 4 minutinhos para ele se readaptar quando bater próximo da minha banda de Bollinger Superior. Né? Eu estou na minha terceira entrada. Olha onde foi esse mercado aqui, ó. Olha o ativo onde está. Vou dar 4 minutinhos para ele aqui. Vamos ver. Esperar subir um pouco mais. Tá batendo minha banda de Bollinger. Vou colocar 100. Tá? 4 minutinhos. Adoro pegar esse tipo de entrada. Quando está numa LTB ou numa LTA e o ativo está batendo a banda de Bollinger contrária. Aqui, ó, ele está numa LTB. Claro que é recente, você não tem uma amostra de mercado muito grande, né, para você fazer essa leitura de zona de suporte e zonas de resistência. Só que nesse momento eu acho interessante entrar com uma entradinha mais robusta, né? Eu estou perdendo aqui 60 e estou entrando com 100. LTB está batendo na minha banda de Bollinger superior, contrária, né, a LTB, e eu dei 4 minutos. O mercado está subindo, mas eu estou dando 4 minutos para ele se readaptar à queda. Então vamos ver se ele consegue se readaptar. Tem muito tempo de contrato, tem ainda 3 minutinhos. Vamos deixar ele rodando. No primeiro eu perdi 20. Estou perdendo agora, acabou de finalizar, perdi 40. Perdi aqui já 60 dólares, tá? E estou entrando com 100 dólares aqui. É para recuperar os meus 60 perdidos e ganhar 95. Ou seja, nessa entrada, se eu pego positivo, eu já bato a minha meta, né? Eu fico acima de 10 dólares, né? A minha banca, ela tá com 340, né? Alguma coisa assim. Eu já pego praticamente 10%. Recomendo fazer isso que eu faço? Claro que não para quem tem uma banca de 340. Começa com stake baixa, né? Começa com stake de 2, 5 dólares. Eu não, faço uma entrada alta porque aqui é um momento que eu acho interessante entrar com uma pegada mais robusta, tá? Ainda tem mais 2 minutos, por isso que eu dei tempo para o mercado. Essa minha segunda candle aqui já finalizou em queda. Essa aqui ainda está resistente, né? A descer, mas vamos ver. Tem ainda mais 2 minutos para esse mercado movimentar. Poderia até dar mais uma candle, né? Colocar 5 minutinhos aí. Quero que o mercado caia. Vamos aguardar que ele caia dentro desse tempo que eu dei. E aí, ó, 100 dólares, gente, já são aí 160 dólares que comeu dessa minha banca de alunos, né? Aí tem que sair nessa entrada. Mais 1 minuto e meio, o mercado tá subindo, ó, tá subindo lá. Vamos ver. Eu ainda tô confiante que esse mercado vai cair. Se ele continuar ali, eu tô com 160 perdido, vixe, teria que entrar agora com uma entradinha praticamente com 160 de novo, né? Aí acabaria o meu gerenciamento. Mas aí vamos ver. Ó, o mercado deu uma quedinha legal agora. Vamos ver se ele vai continuar caindo. Eu gosto dessas entradas. É que assim, infelizmente eu peguei esse momento depois de 2 loss aqui, né? Eu poderia ter começado aqui em cima com os mesmos 20 que eu comecei aqui na metade, né? Aqui no meio das bandas. O interessante é você que está fazendo a estratégia, que está indo para cima de ganhar lucro aí, já pegar oportunidades que comecem assim, ó, que apareça para você dessa forma, onde estão coincidindo mais sinais de entrada. Aí, vamos ver, ele tá, falta 20 segundos, não tem nada ganho, não tem nada perdido ainda. Pegou um distanciamento aí, eu poderia fazer um scalp, não posso mais porque já passou de 15 segundos lá. Nos últimos 15 segundos ali, a Derive já não oferece mais a opção de scalp. Vamos ver, ó. Beleza, finalizou. O que aconteceu aí, ó? LTB. Quando o mercado estava ali praticamente na minha banda de Bollinger, não peguei ainda lá batendo, né? Eu falei, ó, já que ele não está na minha banda de Bollinger, eu ainda vou dar mais tempo para esse contrato. Porque se eu pego um minutinho aqui, gente, eu perco, né? Ó, vocês podem ver, ó, minha entrada inicial foi aqui. Se eu pego um minuto,
2 minutos, eu teria perdido praticamente nessa região, que minha entrada inicial está abaixo dessas candles de baixa, né? Por eu ter dado mais tempo para o contrato, para o ativo, ele conseguiu cair. Tudo bem, ele está dando uma subidinha agora, mas está vendo que a macro movimentação aqui, ele está começando a cair de novo? São oportunidades que eu gosto de pegar, né? LTB, LTA, quando bate na banda de Bollinger contrária, eu vou lá e dou um tempo a mais para esse meu ativo se readaptar à tendência que ele estava. Ou na LTA na alta, né? Ou LTB nesse caso na queda. Peguei aí, perdi 60 e ganhei 95,29, ou seja, 35,29. Se eu jogo aqui hoje, dia 11, 35,29, já são 10,19% de lucro, né? É aquela coisa, gente, às vezes é interessante você entrar com valores baixos, principalmente quando você está começando, né? Você está iniciando, você não precisa apenas focar o lucro, você tem que focar também a prática, a experiência, fazer leitura, fazer análise. Quando você começa a pegar uma certa praticidade, você não pode mais ficar preso em entradinha pequena. Você vai ficar fazendo 0,35 a 1 dólar, 2 dólares até quando? Se você tem uma banquinha já legal, pô, começa a colocar uns 10 dólares. Você vai bater sua meta rapidinho. Claro, seu martingale também vai ser alto. Se você trabalha com martingale, tá num rise and fall, a sua dobra da banca lá, né, a sua dobra da stake, você vai comendo a sua banca aos poucos, e se você não tem gerenciamento, você acaba se lascando, né? Mas é interessante você conseguir aumentar essa sua entrada inicial para já pegar um lucro interessante no mercado. Tá vendo? O mercado está subindo de novo. O que eu faria agora? Parava, tá? Aqui já não entro mais. Minha linha média da banda de Bollinger está começando a subir. Não entro mais nesse mercado. Vamos ver se eu acho alguma outra oportunidade aqui. Eu vou entrar de acordo com o que aparecer, né? Assim, não vou... se aparecer uma entradinha que eu vou forçar muito, aí eu coloco 10 dólares. Se aparecer uma entrada como aquela lá, eu já começo com 30, entendeu? Ó, vamos ver aqui. Essa daqui, uma LTB recente, mas já veio de uma alta aqui. Eu posso forçar uma entradinha que está batendo o meu suporte e jogar para cima, né? Mas 2 minutos? De jeito nenhum. Tem que ser 1 minutinho, contrato rápido. Só para ele retomar a própria banda de Bollinger. Quer ver? Ó, vou colocar aqui ticks. Ele tem 20 segundos. Vou dar 10 ticks para ele aqui, ó. Vai. Colocando 5 dólares só, que é uma entrada que eu vou forçar, tá? 5 dólares, beleza. Coloquei 5 ticks aí, não, 5 dólares com 10 ticks. Vamos ver se ele consegue retomar. Tá bem abaixo aqui da banda de Bollinger, tá vendo, ó? Vamos ver se ele consegue subir. O ativo, ele vai estar, por rotina, sempre se movimentando dentro das bandas de Bollinger. Quando você usa a banda de Bollinger, você tem o objetivo de fazer entradas para que o ativo retome para dentro delas, como aconteceu aqui. Ele desceu tanto que eu falei, vou dar uma entradinha com 10 ticks para ver se ele volta já nessa própria candle ou fica um pouquinho para outra. Foi o que aconteceu. Pegou, rompeu tanto a banda inferior que ele começou a retomar já na candle seguinte. E aqui eu peguei mais 4,77. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Eu estava com 35,29, certo? Mais, deixa eu pegar aqui novamente, 4,77 mais 4,77 já são 40,06. Fazer mais uma entradinha? É que ele já subiu, ó. Se ele tivesse aqui na minha banda inferior, talvez eu jogaria mais 10 ticks para cima. MACD bem afastado, tá vendo? Daqui a pouco esse MACD vai começar a subir. Se eu pegar o price action recente, tá na hora do mercado começar a fazer uma alta, né? Olha, ele vem, desce, sobe, desce novamente, sobe, desce novamente. Daqui a pouco vai subir esse mercado, teoricamente,
junto com o meu MACD que vai começar a subir. Mais uma oportunidade que eu posso fazer a mesma coisa, 10 ticks para cima. Vamos ver. Já rompeu demais a minha banda de Bollinger inferior. Vamos ver se ele vai pegar uma all-in novamente. O que eu quero fazer aqui é acompanhar esse price action, fazer um contrato longo para cima, tá? Para ele ver se ele vai subir, fazer novamente essa onda de queda e de alta. Ó, peguei mais uma all-in agora, novamente jogando meu ativo para cima, para ele voltar para dentro da banda de Bollinger, mais 4,77. 44,83. O mercado continua ali, ó, bem na baixa. Vamos aguardar um pouquinho agora. Minha última entrada, volume aqui no MACD já começou a ficar verde. Ficou vermelho agora de novo, tá para verde. Ele pode começar a trabalhar diferente aí, mas eu quero aguardar a movimentação de onda aqui. Vamos ver. E é paciência, gente. Já tem 44 dólares aí comigo, ó. Já tem uma bela de uma alavancagem nessa minha banca de alunos. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Uma boa oportunidade, tanto para fazer uma entrada, para vocês pegarem também um pouco desse senso de análise, tá? E aqui, se eu faço uma movimentação, já não são mais ticks, são minutos. Um minutinho só, tá? Um minutinho aqui, vai, gente, ó. Com 5 dólares só. Vamos ver. Um minutinho, 5 dólares. Provavelmente ele vai fazer o quê? Novamente a onda para cima. Desce, faz a onda para cima, desce de novo. Vamos ver se ele faz isso daí. Se não fizer, a minha próxima oportunidade, aí eu já faço um gale com apenas 10 dólares. Comecei com uma entrada pequena para ter mais oportunidades de recuperar esse meu prejuízo de 5. Vamos ver aí, ó. Tá ali trabalhando abaixo. Tá realmente numa queda bem forte. Meu MACD está bem distante ainda. Mas minha primeira entrada, algo mais imprudente. Se eu perder, a partir da próxima eu já faço algo mais consciente, né? Trabalhando ali, deixa eu até deixar 10 dólares aqui já. Com certeza aí vai perder essa entrada. Volume tá vendo, ó, vindo de queda. MACD ainda nem paralelo tá bem na queda. Aqui realmente o mais interessante é sair desse mercado, tá? Porque ele pegou uma queda gigantesca aqui. Tá muito grande essa queda dele. Quero só ficar de olho para ver se eu faço essa entrada por conteúdo educativo, tá? Não estou nem focando o meu lucro aqui, ó. Começou a subir legal. Vamos ver. Jogar. Pegou uma certa paralela aqui no MACD, né? Porque deu uma subida boa. Mas ainda não estou confiante ao momento de efetuar 2 minutinhos para cima. 1 ou 2 minutinhos aqui no máximo, 2 minutinhos, tá? No máximo 2. Vamos ver se aí ele movimenta legal na próxima candle. Ó, pegou uma paralela. Tá subindo o mercado. Já começou com volume alto já também, ó, volume de alta. Vamos ver se ele vai manter. Aqui, gente, eu sairia, tá? Eu quero fazer essa entrada mais por um conteúdo educativo, não porque eu faria na minha entrada mesmo. Eu quero ver para onde vai esse ativo aí. Mas está descendo de novo. Tá vendo? Não é bom manter uma entrada quando você está vendo o ativo assim. Então vamos sair dele. Tem muito ativo, gente. Não precisa ficar preso no mesmo. Um grande erro que a galera comete, gente, é o quê? Só porque perdeu em tal ativo, o gale você tem que fazer nele mesmo. Não, não é assim. Você pode fazer o gale em qualquer outro ativo, qualquer outra entrada. Aqui, por exemplo, 2 minutinhos. O mercado está praticamente na minha banda de Bollinger. Vamos fazer uma entradinha aqui, ó, 3 minutinhos? 3 minutinhos, colocando 20. Perdi 5 lá. Perdi 5 lá, estou entrando com 20. Uma LTB bem recente, né? Aqui você nem tem muita amostra de mercado também. Tá batendo a minha banda de Bollinger superior. Eu acho que coloquei muito tempo, 3 minutos. Deveria ter colocado máximo mesmo 2 aí. E poderia até fazer um scalp, que eu perdi 5 lá. Se eu entro com 20, o meu scalp ele já fica bom, né? Ele já consegue recuperar meu loss anterior e ganhar um lucro, porque eu estou entrando com 20 dólares, né? Tá vendo? Ele desceu,
Eu perdi, ó, perdi 5 lá. Já posso fazer um scalp aqui, gente. Vamos fazer um scalp? Já para também parar aqui, ó. Beleza, scalp. Opa, alterou demais o valor. Beleza, fechei. Peguei 11,87. Recuperando o meu lote lá, fica 6,87. Aqui mais 6,87, 51,70. Aí eu pego aqui 51,70, 14%, quase 15% de alavancagem em apenas um dia. Vai entrar aqui o método ABR, né, ainda. Provavelmente eu vou bater 15% nesse dia 11 de setembro, tá? Então é um resultado bem legal, que trouxe a minha média diária para quantos por cento? 3,51. Entrando o método ABR nos dias que estão em branco, vai subir um pouquinho mais esse meu resultado. Então, já dentro do mês, já tenho 43% de alavancagem. Realmente fui para cima no início desse mês, porque em agosto, ó, o que eu fiz em agosto, gente, durante 31 dias, eu já quase fiz em setembro, né, em apenas 11 dias. Aqui agosto 44, setembro 43,73. Então, show de bola aí o resultado de hoje. Já praticamente aí um pouquinho de porcentagem a mais. Mesmo que eu pare de operar no restante do mês, eu já consigo ficar pelo menos no 1% ao dia, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado das operações. Olha onde foi o mercado, gente. Ó, se eu tivesse deixado, eu teria pego o valor cheio. Teria pego aí uns 19 dólares. Mas não. Para fazer um scalpzinho legal, fica mais uma forma diferente aí. A galera esquece do scalp. É interessante você fazer scalp. Principalmente se você tá numa sequência de gales, né? Você tá lá na sua quarta, quinta entrada. Meu, viu que já recuperou seu prejuízo? Você não quer sair sem recuperar seu prejuízo. É um outro erro que o pessoal tem também. Se você já diminuir seu prejuízo, ótimo. Mas tem gente que não consegue. O emocional não deixa. Ele quer pelo menos recuperar o prejuízo. Você vê que lá, seu scalp já está pegando o seu prejuízo, já consegue cobrir ele, sai do mercado, começa da sua stake inicial de novo. Tudo isso, gente, tem que considerar todas essas nuances aí para que você começar a ter resultado nisso daqui também, beleza? Então é isso aí, gente. Mais quase 15% aí para a banca. Espero que vocês tenham aí agregado valor nesse vídeo. Agora a parte da tarde eu vou pegar para fazer as aulas lá da plataforma e vou avisando vocês no Instagram. Já segue aí também o Trader Binário. Por aqui também, 12 e-mails, tudo certinho para quando ela sair a plataforma do Loss Virtual Ilimitado, vocês conseguirem utilizar também, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Links importantes na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Galera, mais um aviso. Vou criar um novo canal para falar de bolsa de valores, de fundos imobiliários, ações, ETFs, para que não junte os dois conteúdos no mesmo canal, porque eu acho interessante o pessoal que gosta de opções binárias e day trade, esse daqui, e no outro canal que eu for criar, para quem gosta de hold, né? Não vou juntar os dois no mesmo conteúdo, porque eu acho que é interessante o foco, né? Aí, caso vocês gostem dos dois assuntos, só seguir os dois canais também, beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço, boa segunda-feira. Até mais. Tchau.